diante da tua glória nós queremos viver todos os dias da nossa vida. Aleluia, aleluia, aleluia. Ser louvado, ser glorificado, ser exaltado, Santo Deus. Aleluia, aleluia. Maravilhoso Deus. Diante da tua glória me fizeste chegar a um ambiente igual aos céus, onde estou a tremer. Eu me realizo ao olhar para ti. Maravilhoso como tu és bom em mostrar tua face, me tomar em teus braços eternos de amor. Se disfarce em plena luz, eu posso conhecer o teu amor. Declare. O teu amor me enche de esplendor, ilumina meu interior, Senhor. e tudo que há em mim Completamente. Atende o meu Ó como, Senhor. ó como é bom te ter, Meu Salvador. meu Salvador. Aleluia. Aleluia. Orebalas. Alabarabalaba. Aleluia. Oh, seja envolvido com o poder de Deus nessa manhã. Aleluia. Seja cheio da presença dele. Aleluia. Só tu és digno. Diga pra ele. De honra e glória. Só tu és santo, santo Deus. O teu amor me enche de esplendor, ilumina meu inteiro. E tudo que há em mim, completamente atende o meu clamor. Ó como é bom te ter, meu Salvador. oh, nós te amamos, Jesus. Diga graças a Deus. E aplauda ele que ele merece. Glória a Deus. Amém. Bom dia. Com alegria, na força de Deus. Dia lindo o Senhor preparou para nós. Amém. Lá fora está lindo, aqui dentro também está, para a glória de Deus. Pode se assentar, fique à vontade. Bem-vindos à casa de Deus. Vamos ouvir a palavra, vamos abrir o nosso coração nessa manhã. Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia lá em Zacarias. Zacarias, capítulo de número 2. Zacarias 2. Ih, pastor, Zacarias, eu não conheço bem esse livro, não. Está lá no finalzinho do Velho Testamento. Se você achou Malaquias, já passou, volta 1. Se você achou Mateus, volta 2. Está no finalzinho do Velho Testamento. Na minha Bíblia, página 1227, se isso te ajuda. Cada Bíblia, né, é diferente, mas
Por aí, 1227 é a minha página. Glória a Deus. Um pouquinho antes de Malaquias. Glória a Deus. Quem achou, diga amém. Quem não achou, diga espera, pastor. Tem alguns achando ainda, né? Eu digo que a Bíblia, pessoal, é igual endereço. Quando você vai várias vezes no mesmo lugar, fica fácil de voltar, né? Vocês já ouviram aquela história do pastor que foi na casa de uma família? E ele foi na casa da família, convidaram ele para um almoço, e ele foi com alegria e deu uma palavra ali para eles na hora do almoço e foi embora, pessoal. Aí a esposa chamou o marido dela e falou assim: amor, olha, foi muito boa a vinda do pastor aqui, mas algo de errado aconteceu. O que foi, amor? Ele roubou o nosso talher de ouro, né? Aí o marido falou: você tem certeza, amor? Tenho, porque é contadinho, a gente só usa quando vem visita e faltou um talher de ouro. E nós vamos ter que falar com o pastor. E revoltada, ia na igreja revoltada, e foram passando os dias, e ela cada dia mais revoltada por causa do talher de ouro. Passaram 6 meses, vamos convidar o pastor de novo, nós vamos envergonhá-lo agora. Quando ele chegar lá em casa, quero ver se ele vai roubar de novo, a gente vai jogar na cara dele. Passaram-se 6 meses, pastor, o senhor não quer almoçar lá em casa de novo? Com maior alegria eu vou. Aí antes do almoço, deixa eu ler uma palavra para vocês, antes da gente almoçar e fazer uma oração. Traga a sua Bíblia. Aí a irmã foi lá e trouxe a Bíblia. Aí ele abriu, estava lá o talher de ouro. Ele falou assim: irmã, tem 6 meses que a senhora não abre a Bíblia, né? E ela estava julgando quem? Julgando ele. Misericórdia, né, pessoal? Misericredo, eu digo, né? Às vezes a gente julga os outros, mas é a gente que não está fazendo a nossa parte. Mas vamos para a Bíblia aqui, em nome de Jesus, Zacarias, capítulo de número 2. Zacarias 2. Aqui fala sobre a terceira visão que o homem de Deus teve. Tornei a levantar os meus olhos e olhei, e vi um homem em cuja mão estava um cordel de medir. E eu disse: para onde vais tu? E ele me disse: medir Jerusalém, para ver qual é a sua largura e qual é o seu comprimento. E eis que saiu o anjo que falava comigo, e outro anjo lhe saiu ao encontro e lhe disse: corre, fala a este jovem, dizendo: Jerusalém será habitada como as aldeias sem muros, por causa da multidão, na multidão nela dos homens e dos animais. E eu, diz o Senhor, serei para ela um muro de fogo em redor, e eu mesmo serei no meio dela a sua glória. O Senhor estava dando uma visão para Zacarias, dizendo que Jerusalém seria habitada, não apenas habitada, mas seria habitada com multidão, como aldeia sem muros, de tanta gente que teria e animais. E ele disse: e eu, diz o Senhor, serei para ela um muro de fogo em redor, e eu mesmo no meio dela a sua glória. Quem é o Senhor? É Jesus. Quem é Jesus? A própria palavra. A palavra de Deus é como um muro ao nosso redor. É ela que nos guarda, é ela que nos protege, é ela que verdadeiramente nos faz habitar em segurança. Salmos 91, muito conhecido, diz: o que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente, descansará. Se nós estivermos dentro desse muro, que é o limite, é a palavra de Deus, você pode viver tranquilo. Você pode viver em paz, porque você vai estar seguro. Salmos 91, o salmista diz: direi do Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Quando nós estamos na presença de Deus, nós vamos estar isentos de problemas? Não. Nós não vamos estar isentos nem imunes a nenhum problema. Porém, nós temos o Senhor nos guardando e nos protegendo. Tem um versículo que diz assim, sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti o diabo e ele fugirá de vós, mas você tem que estar sujeito a Deus. Quando eu saio da palavra, vamos pegar um exemplo de alguém que saiu da palavra. Davi saiu da palavra.
quando ele estava em casa, ele era um rei, ele era um guerreiro, ele colocou o exército dele para fazer o que tinha que ser feito, mas ele não estava ali, ele que era o rei, ele que deveria estar à frente. Ficou em casa, o diabo entrou na vida dele, o enganou e ele caiu. Vamos dar outro exemplo de alguém que saiu da palavra. Sobe um, dois, lembrei de um aqui. Quem que saiu da palavra? Verdadeiramente deixou de seguir a direção de Deus. Pessoal, sair da palavra nem sempre é só você fazer coisa errada. Às vezes você deixa de fazer o que é certo. Davi fez os dois. Ele deixou de fazer o que era certo, ele não foi para frente da batalha e acabou fazendo uma coisa errada, porque ele deu livre acesso ao diabo. Ananias e Safira. Ananias e Safira eram de Deus? Eram. Um casal de Deus, um casal abençoado. Porém, mentiram quando venderam a propriedade, era para entregar diante do homem de Deus, e eles mentiram. Primeiro, Ananias mentiu e morreu. Não se consertou com Deus e morreu naquele lugar. Depois veio a esposa, ela não sabia o que tinha acontecido, e ela mentiu também e morreu também. Os dois, porque saíram da palavra, saíram da proteção de Deus. O que diz lá em Eclesiastes? Não precisa ir lá na sua Bíblia agora, eu vou pedir só para colocar na tela. Eclesiastes capítulo de número 8, se eu não me engano, Eclesiastes 10:8. Eclesiastes 10:8. Põe na tela, por favor. Eclesiastes capítulo 10, versículo 8. Quem fizer uma cova cairá nela, e quem romper um muro, uma cobra o morderá. Que muro é esse que a Bíblia está dizendo? A palavra, a proteção de Deus para a nossa vida. Vou te dar um exemplo. Você está aqui guardado, protegido, lá fora pode estar caindo um temporal. Se você sair da porta sem proteção, você vai se molhar. Se for um temporal com muito vento, com granizo, você vai se machucar. Agora, se você estiver aqui guardado, você está tranquilo, você está em paz. O limite da nossa vida é a palavra de Deus. E a Bíblia diz que aquele que rompeu o muro, a cobra vai morder. A cobra representa quem na Bíblia, pessoal? Satanás. Desde o início, né? Quando a Eva deu ouvido a quem? A serpente, a Satanás. A cobra ficou ali representando como Satanás na Bíblia. Ou seja, se nós rompermos um muro, uma víbora, uma cobra nos morderá. Eu li algo mais cedo, eu quero compartilhar com você, eu achei interessante, sobre o romper o muro, sobre essa cobra morder. Algo muito interessante que falou o meu coração, que diz assim, ó. A frase, quem romper um muro, uma víbora o morderá, vem do livro bíblico, que significa que quem se envolve em atitudes imprudentes, perigosas ou que desrespeitam limites, corre o risco de sofrer consequências negativas e inesperadas, como se for mordido por problemas, como por uma cobra, mesmo ao tentar fazer algo que pareça simples, como quebrar um muro ou criar uma cilada. Ou seja, eu fico exposto, eu fico à mercê de Satanás. Juízes, capítulo de número 6, a Bíblia diz que o povo já estava na terra prometida. Só que o povo fez o que era mal aos olhos do Senhor. Eles fizeram o contrário, tudo aquilo que eles aprenderam desde o início. Quando o Senhor estava preparando o povo para ir para a terra, o Senhor usou Moisés, o Senhor usou Josué, deu palavra, deu direção. Falou que quando eles entrassem na terra, depois se você puder, leia Deuteronômio capítulo 6, disse que não era para eles servirem os deuses estranhos. A Bíblia diz que eles deveriam continuar diligentes servindo a Deus, ensinando os filhos na direção de Deus. Porém, a Bíblia diz já em Juízes 6 que eles deixaram de fazer aquilo que deveriam fazer. Fizeram tudo contrário ao que a palavra de Deus disse. E os midianitas vinham contra eles e assolavam. Eles plantavam, mas não colhiam, porque estavam sem a proteção de Deus. Quando chegava o tempo da colheita, os midianitas vinham em multidão e eles tinham que sair correndo, eles tinham que se esconder. Mas, pastor, a Bíblia não diz que o diabo fugirá de nós? Sim,
se nós estivermos sujeitos a Deus. Se nós não estivermos, quem vai fugir do diabo somos nós. Por quê? Nós estamos fracos, nós estamos desprotegidos, nós estamos à mercê. Mais uma vez, sai daqui e fica ali fora quando estiver um temporal. Ou até hoje mesmo, esse sol lindo, né? Esse sol escaldante. Fica lá meia hora paradinho lá olhando para ele, para você ver. Você vai se machucar, a sua pele vai se machucar. Ou seja, quando eu estou guardado, quando eu estou protegido, quando eu estou no limite da palavra, eu estou seguro. Nós temos que entender isso. E o Senhor disse que Israel, Jerusalém, né, estaria cheia novamente. Pessoal, o povo tinha sido assolado, o povo tinha sido levado ao cativeiro, mas o Senhor estaria restaurando tudo. É isso que o nosso Deus faz, ainda que Satanás tenha roubado a sua saúde, tenha roubado a tua paz, tenha entrado na tua vida sentimental e destruído, tenha entrado na tua vida financeira e destruído, Deus pode restaurar tudo isso. A única coisa que Ele te pede é, fique na palavra. Davi, certo dia, falou, esperei com paciência no Senhor. Muita gente espera do Senhor. Todo mundo quer bênção, mas não quer ficar na presença dEle. Não, espera no Senhor. Fique dentro da palavra, não rompa a palavra. Pastor, eu já rompi. A Bíblia diz, aquele que confessa e deixa encontrará misericórdia. Quantas vezes nós saímos da direção de Deus, nós saímos da palavra de Deus e somos assolados pelo mal. Somos mordidos, essa víbora vem e nos morde. Tem um versículo que diz que o diabo, vosso adversário, anda ao vosso derredor. O que é derredor? Não é ao redor. Exemplo, vamos supor que aqui é você. Se o diabo está ao derredor, quer dizer que tem algo entre você e o diabo. Que algo é esse? A palavra. Esse muro que é a palavra. Então, o Senhor está ao nosso redor, o diabo está ao nosso derredor. Mas e se o Senhor não existir aqui ao redor? Se eu não estiver na presença dele? Aí sim, o diabo tem livre acesso. Então, pessoal, a única preocupação do homem, da mulher de Deus é viver de contínuo na palavra. Não é religiosidade, não é fazer muito. Deus não requer muito de ninguém, Deus requer obediência, constância, permanência na presença dele. Não é religiosidade. A religião pesa, a religião coloca fardos pesados na vida das pessoas. Deus não, o Evangelho tira. Jesus disse que ele tira o nosso fardo. O fardo dele é leve, o jugo dele é suave. Outro dia eu citei aqui, vou citar novamente, quem aqui já assistiu o filme ou leu o livro O Peregrino? Quem? Pouquíssimas pessoas. Você precisa assistir ou ler esse livro. É muito forte a mensagem desse livro. Você entende o que verdadeiramente Deus faz na vida de uma pessoa que entra a viver na presença dele. Porque nós precisamos entrar e não sair, pessoal. A palavra de Deus diz assim, ó, eu sou a porta. Aquele que entrar por mim salvar-se-á. Entrará, sairá e achará pastagem. Aí a pessoa fala, tá vendo, pastor, é só entrar e sair, não é isso. Você está numa vida errada, numa vida de pecado, você entra e você sai para uma vida de bênção. Você vive na presença dele e a partir daí, você verdadeiramente será sustentado, você vai encontrar pastagem. Pastagem significa alimento, suprimento para todas as suas necessidades. Se nós entendermos isso, nós não vamos ficar preocupados com o dia de amanhã, porque em Mateus diz que basta cada dia o seu mal, porque nós vamos buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a tua justiça, para que as demais coisas ele venha acrescentar. Se nós entendermos isso, nós vamos entregar tudo a ele. Como assim entregar tudo? Pastor, já está falando de oferta? Não, pessoal. Nós não pregamos esse entregar tudo aí, não. Entregar tudo a ele é entregar a nossa vida para ele, é confiar nele. Entrega os teus caminhos ao Senhor, confia nele, ele tudo fará. Você vai viver em paz, você não vai ficar sem dormir mais, você não vai perder a sua paz, você não vai perder a sua saúde.
Tem pessoas que perdem a saúde de tanta preocupação, de tanta ansiedade, a pessoa já não consegue descansar mais. Ai, mas o meu filho, mas o meu marido, mas a minha filha, mas o meu... Não, eu sou de Deus, eu entrego para Ele e eu confio. Quem confia em Deus, descansa. Não tem como eu viver a vida da outra pessoa. Eu posso ensinar, eu posso viver e ser um exemplo para outra pessoa, mas cada um escolhe o que quer viver. Ontem um jovem entrou em contato comigo e falou: pastor, o senhor conhece a minha vida, o senhor sabe que está tudo encaminhando, o sonho dele quase se realizando, falta só um pouquinho. Só que ele começou a ficar muito próspero, ele começou a ter muitas coisas. Estou te falando de um jovem de 18 anos, muito próspero, e tudo parece que escancarou na vida dele. Aí ele começou a viver a vida do jeito que ele achava que tinha que viver. Eu só vejo ele em Europa, Cancún, e só curtindo a vida, né? Pastor, mas eu não sei o que está acontecendo nessa reta final, pastor. Olha, parece que está dando tudo errado, estava dando tudo certo. Eu falei: você conhece a palavra, né? Aham, conheço. Então, você está dentro ou fora? Porque o que habita no esconderijo do Altíssimo, pastor, eu sei, o senhor está certo. Eu falei: pois é. Mandei 2 textos para ele. Um dos textos eu quero ler para você. Pastor, você está expondo a vida da pessoa. Você não sabe quem é, onde mora, não tem nem ideia, nem de Criciúma é. Mas só para ensinamento isso aqui. Eu mandei 2 textos para esse rapaz, e tomara que ele esteja me assistindo, que Deus vai estar confirmando no coração dele. Um dos textos que eu mandei para ele diz assim, ó. Glória a Deus. Exatamente o que eu citei agora há pouco, Juízes 6, 1 ao 7. Porém, os filhos de Israel fizeram o que parecia mal aos olhos do Senhor, e o Senhor os deu na mão dos medianitas por 7 anos. E prevalecendo a mão dos medianitas sobre Israel, fizeram os filhos de Israel para si, por causa dos medianitas, as covas que estão nos montes, e as cavernas, e as fortificações, porque sucedia que, semeando Israel, subiram os medianitas e punham-se contra eles em campo, e destruíam a novidade da terra, até chegarem a Gaza, e não deixavam mantimento em Israel, nem ovelhas, nem bois, nem jumentos, porque subiam em tanta multidão, que não se podiam contar, nem a eles, nem aos seus camelos, e entravam na terra para destruir. Assim Israel empobreceu muito pela presença dos medianitas. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor, e sucedeu que, clamando os filhos de Israel ao Senhor por causa dos medianitas, aí continua, aí Deus mandou o profeta para falar, e eu falei: Deus está me mandando para falar com você. É como se os medianitas estivessem subindo contra a sua vida. Deus te prosperou, Deus te colocou em um lugar largo, as suas estacas estenderam, ampliaram, porém você saiu da presença de Deus. Se você não voltar, o final vai ser pior. Mas se voltar, Deus continua tendo compromisso. Pessoal, nós temos que falar a verdade em todo tempo. Não só falar, viver também, né? Primeiro viver, depois falar. Mas se a pessoa está buscando uma direção, eu não vou falar: eu acho. Não, você é jovem ainda, curte a vida. Negativo. A palavra de Deus é uma só para todo mundo. O limite do jovem, do velho, do idoso é o mesmo, é a palavra de Deus. Nós precisamos estar nela, viver nela, permanecer nela todos os dias da nossa vida. Aí nós não vamos ficar preocupados se está quente, se está frio, se é início de ano, se é final de ano, porque o Senhor supre todas as nossas necessidades. Volta um pouquinho comigo, vai para Zacarias capítulo de número 1, por favor. Zacarias capítulo de número 1. A gente leu 2, vai para 1. Versículo 1. No 8º mês do 2º ano de Dário, veio a palavra do Senhor ao profeta Zacarias, filho de Baraquias, filho de Ido, dizendo: o Senhor tem estado em extremo desgostoso com vossos pais. Portanto, dize-lhes: assim diz o Senhor dos Exércitos, tornai para mim, diz o Senhor dos Exércitos, e eu tornarei para vós, diz o Senhor dos Exércitos. O Senhor estava desgostoso, chateado, triste, mas o Senhor falou: se vocês se tornarem para mim, ou seja, voltarem para mim, eu me voltarei para vós.
palavra do Senhor diz que Israel esteve por muitos dias sem o verdadeiro Deus. Mas toda vez que o buscavam, o encontravam. Deus está sempre pronto para nos abençoar. Nós é que saímos da presença dele. Eu pregava aqui essa semana sobre o filho pródigo. O pai mandou sair de casa? Não, ele desejou sair de casa. Ele achava que estava na hora de viver a vida. E ele foi viver a vida descompromissado. A Bíblia chega a dizer uma vida dissoluta. Ou seja, ele saiu da presença do pai. Ele saiu da proteção do pai. Ele fez o que ele quis, ele fez. Mas em poucos dias ele começou a padecer necessidade. Em poucos dias ele começou a sofrer fome a ponto de desejar as pelotas dos porcos, diz a palavra de Deus. Ou seja, ele tinha o melhor, ele estava abrigado, ele estava seguro, ele estava na presença do pai, ele não tinha necessidade de nada. Agora ele queria a pelota dos porcos. Olha o que o diabo faz com a pessoa. Porque a pressa, a ansiedade, não tem que ser do meu jeito, já não concordo mais com isso, não concordo mais com aquilo. O pai deixou, quer ir, vai. E quando ele desejou voltar, ele queria ser pelo menos um funcionário, porque os funcionários comiam melhor do que ele. Os funcionários do pai estavam bem melhor do que ele. Ou seja, ele saiu porque estava achando que não estava bom, agora ele aceitava voltar numa situação menos desfavorável. Mas o pai é sempre pai, você nunca vai ser funcionário, você vai ser o filho. E ele voltou e o pai o recebeu de braços abertos. O Senhor está falando: tornai para mim, diz o Senhor dos Exércitos, e eu tornarei para vós, diz o Senhor dos Exércitos. Em primeiro lugar, se você está na presença de Deus, nunca saia dela. Se você saiu, é momento de voltar. Pastor, estava pensando em sair. Não saia, não. A Bíblia diz: aquele que está de pé, cuide para que não caia. Pastor, mas eu estou fraco. Se fortaleça em Deus, busca de Deus. Às vezes a pessoa está fraca, ela vai no médico e o médico fala assim: o que você tem se alimentado? Miojo todo dia. Então coma comida saudável, né? Você tem que se alimentar mais. Na presença de Deus é igual se alimente, busca de Deus, se fortaleça em Deus. Às vezes, pessoal, nós nos tornamos aquele crente domingueiro. Eu só vou na igreja domingo para bater cartão. Não, pessoal, nós temos que buscar a Deus, nós temos que ter prazer de estar na casa de Deus. Por quê? Porque eu tenho que encher a igreja? Não é isso, é porque eu tenho que me encher, é diferente. Eu tenho que me alimentar. Imagina uma pessoa que só come fora. Ela não cozinha em casa, só come fora. Ela vai só domingo comer, pessoal? Ela come segunda, ela come terça, ela come quarta, ela come quinta. Agora, tem pessoas que se alimentam em casa. Vai lá, faz o seu devocional, lê a sua Bíblia. Graças a Deus, hoje nós temos as mídias, tem a TV Primavera que estamos passando ao vivo agora, nós temos as redes sociais. Agora, escolha o que você vai alimentar. Comida tem muitas. Alimente de comida boa, comida saudável, para que você se fortaleça a cada dia mais. Então, se você está fraco, está desanimado, se alimente mais, busque mais. A Bíblia diz em Gálatas que é uma luta constante entre a carne e o espírito. Eu sempre digo: quem que vai vencer? O que você alimentar mais. Se você alimentar mais a sua carne vai vencer o seu espírito. Se você alimentar mais o seu espírito vai vencer a sua carne. Depende de Deus? Não, depende de nós. Depende de cada um de nós. Às vezes vivemos: se Deus quiser, Deus quer o melhor para você. Se quiseres de me ouvir, comereis o melhor dessa terra. Eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Diga ao fraco: eu sou forte. Deus quer o melhor para mim. A Bíblia diz que a vontade dele, ela é boa, ela é perfeita e ela é agradável. Agora, o meu querer começa no meu fazer. Como assim, pastor? Se eu começo a buscar a Deus, se eu começo a me encher de Deus, se eu verdadeiramente vivo dentro desse limite que é a palavra de Deus, Satanás não tem mais acesso na minha vida. Ele pode tentar, mas ele não vai conseguir, e Deus vai restaurando, vai fortalecendo, vai mudando aquilo que Satanás destruiu. Nós estamos entregando o projeto de vida para 2026, o ano da remissão. Talvez até aqui você tenha sofrido muita coisa que Satanás tem feito na sua vida, destruição, seja nas suas finanças, seja na sua vida sentimental, profissional, na saúde.
Mas coloque no teu coração, o meu ano de 2026 vai ser diferente. Mas faça diferente. Se fizer a mesma coisa, o resultado vai ser o quê? Vai ser o mesmo. Então busque de Deus, se fortaleça em Deus. Pastor, eu vou ler a Bíblia inteira em 2026. Parabéns para você. Mas não é isso que vai mudar a sua vida. É você ler e viver. Ler e viver. Aprenda de Deus, busca de Deus, cresça em Deus e viva aquilo que Deus te mostrar. Aí sim. Porque senão a pessoa vive de histórico, né? Eu já li a Bíblia 10 vezes e mudou o que na sua vida? Nada, porque não sabe nem o que leu. Agora, eu aprendi de Deus, agora é regra para a minha vida. Eu aprendi de Deus, isso aqui a partir de hoje faz parte da minha vida, ou não faz parte, tem coisa que tem que ser deixada, tem coisa que tem que acrescentar na nossa vida. Continuando aqui, o Senhor disse que se nós nos voltarmos para Ele, Ele se voltará para nós. Continuando, e não sejais como vossos pais, aos quais clamavam os primeiros profetas, dizendo: assim diz o Senhor dos exércitos, convertei-vos agora dos vossos maus caminhos e das vossas más obras, mas não ouviram, nem me escutaram, diz o Senhor. O que Deus está dizendo? Os seus pais também foram ensinados, os seus pais ouviram, mas eles não quiseram. Os profetas pregaram, os profetas falavam sobre conversão. Convertei-vos agora dos vossos maus caminhos e das vossas más obras, mas não ouviram. Quantas vezes nós até escutamos, pessoal, mas nós não damos ouvidos. Nós sabemos o que temos que fazer, mas não fazemos. Paulo disse: aquilo que eu quero, isso eu não faço. E aquilo que eu não quero, eu faço todos os dias. Temos que vigiar. Porque senão nós vamos deixando as coisas ficarem normais na nossa vida, a gente começa a assistir aquilo que não deveria assistir, a gente começa a ouvir aquilo que não deveria ouvir, a gente começa a falar aquilo que não deveria falar, as más conversações corrompem os bons costumes, né? Às vezes você começa a andar com pessoas que só fazem coisa errada, isso vai te afastar de Deus. Cuidado, é importante sim quem andamos. A Bíblia diz que nós não temos que nos assentar na mesa dos escarnecedores. Vigia. Ai, pastor, mas como assim? Não estou falando que você não possa ter contato. Andar junto é fazer as mesmas coisas. Ainda que você esteja num ambiente que é totalmente contrário àquilo que você crê, mas você não faz o que eles fazem. Você é luz lá no meio das trevas. Mas nós temos que escolher, pessoal, sim, os ambientes que nós frequentamos, as pessoas com quem andamos, as roupas que nós vestimos, as palavras que nós falamos. Como que eu escolho isso? Sempre no limite da palavra. Rompe a palavra? Não. Então eu estou bem. A víbora não vai me morder. Está dentro do limite da santidade, eu estou tranquilo. Não tem que ser religioso. Não é porque o pastor falou, alguém falou, não. É porque eu sou dirigido por Deus. Às vezes somos criticados na Igreja da Graça. Cadê as doutrinas da igreja? Precisa de um papel escrito? Precisa, pastor. Então está aqui, ó. Gênesis, Apocalipse. Isso aqui é a doutrina de qualquer igreja, pessoal. O homem não precisa escrever nada, Deus já escreveu. Através de homens inspirados, Deus já escreveu. Tudo que Deus tem para falar para mim e para você está aqui dentro. Seja da igreja A, B, C, D ou F. Não interessa. O importante é nós estarmos no limite da palavra de Deus. Eu sempre digo, isso aqui é o nosso GPS, é o guia para a nossa salvação. Se nós entendermos isso, nós jamais vamos sair daqui. O Senhor disse: não desviar nem para a direita, nem para a esquerda. O que é isso, pastor? É ficar no centro da vontade dEle. É buscar a Ele em todas as coisas. Lá em Efésios diz que, no demais, irmãos meus, ou seja, fala sobre tudo e depois ele dá uma direção para a gente. Aliás, deixa eu ler contigo. Efésios, capítulo de número 6. Eu não ia ler isso aqui, não está no meu esboço, mas Deus permitiu lembrar. Efésios 6, vamos lá, rapidinho. Glória a Deus. Bem no final da sua Bíblia já. Efésios, capítulo de número 6. Glória a Deus. Versículo de número 10. No demais, irmãos meus,
fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Ou seja, se nós nos fortalecermos em Deus, na palavra dele, as astutas ciladas do diabo não vão nos pegar desprevenidos, desapercebidos, com a guarda aberta. Não, porque nós vamos estar protegidos e guardados pelo Senhor. Ele diz que ele é como um muro, ou seja, nós vamos estar 100% seguros. Vá, por favor, agora lá para o Salmo 119. Salmos 119, em nome de Jesus. Salmo 119. Eu separei 2 versículos aqui que eu estava estudando mais cedo e saltaram aos meus olhos, e que eu creio que isso aqui é direção para nós também, em conformidade com essa palavra de hoje. Salmo 119, versículo 111. Salmo 119, versículo 111. Todos acharam? Em nome de Jesus? Diz assim: os teus testemunhos eu tenho tomado por herança para sempre, pois são o gozo do meu. Nós temos que ter prazer em servir a Deus. Não é, eu vou servir por obrigação, eu vou servir por religião. Não. Eu tenho prazer em servir a Deus. É por gozo, é por alegria. 112. Inclinei o meu coração a guardar os teus estatutos, quando? Para sempre, até o fim. A Bíblia diz que aquele que permanecer até o fim, esse será o quê? Esse será salvo, pessoal. Permaneça na presença de Deus. Busque de Deus a cada dia. Mais uma vez, não seja religioso. Você não tem que estar na igreja todo dia. Não. Separe aqueles dias que você vai buscar Deus, que você vai se fortalecer. Aquilo que você aprender, que passe a ser regra na sua vida. E você vai aprendendo um pouquinho hoje, um pouquinho amanhã, um pouquinho depois, e você vai crescendo na fé, você vai crescendo no entendimento. Deus vai abrindo os horizontes para você, e você vai ver, realmente vale a pena servir a Deus. Verdadeiramente vale a pena andar na direção de Deus, nesse limite que é a palavra. Não espere alguém falar para você qual que é o limite. O pastor não falou nada, eu estou bem. Não é o pastor que tem que falar. Quem tem que falar é quem? É Deus. Eu sempre digo do testemunho da minha esposa. Minha esposa, quando ela aceitou Jesus, ela já tinha 20 e poucos anos, e a vida para trás era uma vida que não agradava a Deus. E ela disse que o pastor nunca precisou de falar com ela: irmã, a senhora não pode usar mais esse tipo de roupa. Ela falou que assim que ela aceitou Jesus, ela colocava uma roupa e ia na frente do espelho. Aí coloca, mas era a roupa que ela usava até então. Mas o Espírito Santo nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Aí, quando eu conto isso e as pessoas conhecem ela de perto, falam, mas ela? Ela mesmo, a velha pelo menos, né? Não é a nova criatura. Tinha que aparecer o piercing de qualquer jeito, né? Misericórdia, ainda bem que eu não conheci nessa época. Pastor, mas o que é bonito é para ser mostrado. Eu concordo, para o seu marido, para a sua esposa. Para os outros de fora, não. Seu corpo não é vitrine de ninguém. Então, não sei se Deus está falando com alguém aqui. Nós temos que andar em decência, pessoal. Você não precisa de vestir a roupa mais cara, não precisa de mostrar a marca para ninguém. Mas se você vestir decentemente, ok, você está bem, você está na palavra. O que você fala está na... Pastor, mas é porque às vezes eu estou no meio da galera, estou no meio dos amigos. Eu sou de Deus o tempo todo. No meio da galera eu sou de Deus. Lá no trabalho eu sou de Deus. Lá na academia eu sou de Deus. Onde eu estiver eu sou de Deus o tempo todo. Provérbios 13, por favor. Volta um livro aí na sua Bíblia. Não, volta não, passa um, né? Passa um para frente. Provérbios 13. O que despreza a palavra perecerá, mas o que teme o mandamento será galardoado. 14. A doutrina do sábio é uma fonte de vida para desviar dos laços da morte.
o bom entendimento da graça, mas o caminho dos prevaricadores é o quê? É áspero. Todo prudente age com conhecimento, mas o tolo espraia a tua loucura. Diga graças a Deus. Seja prudente, seja sábio, jamais seja tolo. A doutrina do sábio é uma fonte de vida para se desviar dos laços da morte. O que gera morte na vida de um homem e de uma mulher de Deus? Pecado. Pecado gera morte. O pecado nos separa de Deus. Não é a morte física, às vezes chega a física, mas é a separação do homem de Deus. Quando que o homem foi separado de Deus? Desde Adão e Eva, nós fomos separados de Deus. Como que nós voltamos para Deus? Quando nós reconhecemos Jesus como único e suficiente Salvador. Quando somos separados de volta? Se nós vivermos uma vida que desagrada a Ele, uma vida de pecado, uma vida de iniquidade, uma vida fora da palavra de Deus. Nós temos dito, pessoal, nós não podemos deixar de pregar nos altares sobre o pecado, sobre a iniquidade. Pastor, mas pregar sobre o pecado esvazia a igreja. Pode esvaziar a igreja, mas tem que encher o céu, pessoal. Porque não adianta eu ter igreja lotada e o pecado abundar no nosso meio, não pode. Lá na sua casa, ensina o que é certo. Pastor, mas meu filho não concorda, minha filha não concorda, não interessa, ensina o que é certo. Certo dia eu estava na casa de um casal e o casal me falou assim, então, deixa eu falar uma coisa para o senhor. Aqui em casa, para minhas filhas, só tinham filhas, não fazerem as coisas erradas na rua, o que eu falo com elas? Traga os namorados para dentro de casa, pode ficar à vontade aqui com eles, pode dormir aqui à vontade, porque pelo menos está debaixo dos meus olhos, mas espera aí. Fazendo o mal, fazendo o errado, vigiado, está repreendido em nome de Jesus. A mesma coisa de você falar, aqui dentro de casa você pode usar droga. Aqui dentro de casa você... Não, está repreendido. O pessoal entrou uma destruição naquela família, mas destruição de tal maneira que, olha, o povo que tinha uma vida boa, uma vida próspera, e o diabo entrou e só foi destruindo, destruindo. Nesse caso que eu estou falando para você, gerou até morte física. Às vezes a pessoa vai abrindo a porta e Satanás vai entrando e vai fazendo destruição. A Bíblia diz que ele veio para matar, roubar e destruir. E ele faz, pessoal. Não estou falando mal deles, não, pelo contrário. O senhor lá, que é o cabeça da família, já perdeu a esposa, infelizmente, é meu amigo até hoje. Mas estou te falando o que o diabo faz na vida de uma pessoa. Ele entra e ele faz aquilo que ele é experiente em fazer. Ele só destrói. Então não abra a guarda. Jamais deixe as coisas do mundo entrar para dentro da sua casa. Jamais deixe as coisas do mundo entrar na sua vida. Pastor, mas é porque eu tenho um amigo que é da igreja A, B, C ou D e lá pode. Meu irmão, não é o que a igreja diz, é o que a palavra fala. Momento nenhum eu chego aqui para você e falo, aqui na Igreja da Graça, o missionário Soares diz assim, não, é a palavra de Deus. Em todo tempo esteja no esconderijo do Altíssimo, em todo tempo habite nos átrios do Senhor. A Bíblia diz no Salmo 65, se eu não me engano, versículo 4, coloca na tela, por favor, só na tela. Salmo 65, versículo 4, se não for o 4 é o 5, é o 4, está certo. Bem-aventurado aquele a quem tu escolhes e fazes chegar a ti para que habite em teus átrios. Nós seremos satisfeitos da bondade da tua casa e do teu santo templo. Olha o que ele diz o próximo. Com coisas tremendas de justiça nos responderás, ó Deus, da nossa salvação. Amém? O que Deus tem para você é tremendo. O que Deus tem para você é mais do que você pensa, pede ou imagina. A única coisa que Ele te pede, habite nos átrios. Fique na presença dEle, permaneça na presença dEle. Se você saiu, é hora de voltar. Se você nunca entrou, entre hoje e você vai viver a vida que Deus tem para você, uma vida abundante. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Vamos orar em nome de Jesus. Deus falou com você nessa manhã? Pastor, Deus falou, glória a Deus. Vamos ficar na presença dEle, vamos permanecer na presença dEle. Fique de pé, se você puder, em nome de Jesus. Pai querido,
Muito obrigado, Jesus. Meu Deus, eu sei que o Senhor falou fortemente aos corações. Assim como o Senhor falou comigo, eu creio que o Senhor falou com esse homem, eu creio que o Senhor falou com essa mulher, mas a Tua palavra diz: se nós quisermos e ouvirmos, Pai. Tem o querer, Pai. Tem o verdadeiramente o efetuar daquilo que ouviu. E de nada adianta escutarmos e não praticarmos. Meu Deus, eu não sei em que área o Senhor falou com essa pessoa. Eu não sei, meu Deus, o que precisa ser mudado na vida dela. Mas uma coisa eu sei, Pai. Se ela fizer exatamente conforme o Senhor a dirigiu através dessa palavra, ela terá galardão, Senhor. Ela será recompensada. Meu Deus, se alguém entrou aqui nessa manhã, Pai, mas essa pessoa estava separada de Ti, ela deixou a iniquidade entrar, o pecado entrar, meu Deus, e a vida dela não foi mais a mesma, o casamento não foi mais o mesmo, a saúde, as finanças, meu Deus, mas ela entendeu, Pai, que ela deve voltar. Receba essa pessoa de volta nessa manhã, Pai. A Tua palavra diz, meu Deus, que se voltássemos para o Senhor se voltaria para nós. Se volte para essa pessoa nessa manhã, Pai. Se é o Teu caso, peço, Senhor, perdoa os meus pecados, as minhas iniquidades. Peça para Ele novamente, escreva meu nome no livro da vida e me dê a força que eu preciso para permanecer na Tua presença. Se você nunca entrou na presença de Deus, se você nunca o reconheceu como o único Senhor e Salvador da sua vida, eu não sei se você está aqui na igreja ou está em qualquer outro lugar, assistindo pelas redes sociais ou pela TV Primavera, onde você estiver, que você possa confessar Jesus como o único Senhor e Salvador da sua vida, que você possa pedir para Ele perdoar os seus pecados. Peça agora, e peça para Ele: escreva meu nome no livro da vida. Ah, Pai querido, é manhã de salvação, Pai. É amanhã, meu Deus, onde o Senhor está restaurando comunhão. Oh, Pai, há muitos homens e mulheres, Pai, que já vivem na Tua presença, mas precisam da Tua força para que jamais caiam, para que jamais, meu Deus, venha sair, meu Pai, desse limite que é a Tua santa palavra. Eu te peço, fortaleça cada dia mais esse muro, Senhor. Fortaleça cada dia mais, meu Deus, essa pessoa, para que ela venha, meu Pai, dizer não ao mal, dizer não ao pecado, dizer não, meu Deus, às tentações que tanto de perto a rodeia, Pai. Que ela venha ter nojo do pecado, meu Deus. Que nessa área, meu Deus, que Satanás tem tentado tanto, meu Deus, que ela possa ter entendimento e dizer não, não, não a esse mal, a essa tentação, a essa flecha do maligno que tem tentado assolar a vida dela. A Tua palavra diz, meu Deus, que nenhum mal, Pai, chegaria à nossa tenda. Nenhum, Pai, nenhum. Nós não aceitamos. Nós não aceitamos a doença, nós não aceitamos a miséria, nós não aceitamos a discórdia, nós não aceitamos, meu Deus, o pecado de maneira alguma na nossa vida ou na vida dos nossos. Meu Deus, eu usei o exemplo dessa família que deixou o mal entrar na casa, Pai, e veio a destruição. O Senhor falou com alguém, Pai, que essa pessoa se conserte hoje, Senhor. Que ela possa, meu Deus, ter sabedoria e ensinar que o Senhor da casa dela é o Senhor. Não é, meu Deus, por conveniência, não é, meu Deus, por amizade, mas é por santidade, Pai querido. Ah, Pai.
Aquele jovem, meu Deus, que me procurou ontem de tão longe, Pai. Meu Deus, sedento para ouvir, Pai, aquilo que ele gostaria de ouvir. Meu Deus, mas o Senhor me levantou para pregar a verdade. Meu Deus, eu sei que o Senhor me usou para que aquele jovem se despertasse, Senhor. Eu oro por ele agora, Pai. Eu não posso citar o nome dele, mas o Senhor sabe quem é, Pai. Visita aquele jovem, Senhor. Eu tenho, meu Deus, acompanhado pelas redes sociais que ele está se perdendo, Senhor. Mas eu, em nome de Jesus, repreendo todo mal, todo espírito maligno que tão de perto tem rodeado aquele jovem. Eu digo, Satanás, solta a vida dele agora. Eu quebro o teu poder. Eu desfaço as tuas obras. E eu te ordeno, solta a vida dele e a vida dessa pessoa que me ouve, dessa pessoa que ora comigo, dessa pessoa, meu Deus, que precisa dessa libertação. Todo mal, toda obra do inferno seja paralisada, seja desfeita em nome de Jesus. Ah, Santo Deus, obrigado, Jesus. A tua palavra diz: se Cristo vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Essa liberdade que o Senhor já conquistou, meu Pai, para os teus filhos e filhas, seja real na vida de todos. Nós te louvamos, Jesus. Oh, nós bendizemos o teu santo nome. Nós te adoramos nessa manhã, Senhor. Receba o nosso louvor. Receba a nossa adoração nessa manhã, ó Deus. Aleluia, aleluia. Oh, a palavra dele diz: abra a tua boca que eu a encherei. A palavra dele diz: clama a mim e responder-te-ei. Ao seu momento, meu irmão. Você não precisa da música, você não precisa do instrumento, é você e Deus. É você e Deus. Deixa Deus te encher nessa manhã. Ele quer ouvir o teu clamor, Ele quer ouvir a tua súplica. Oh, você quer ser dentro da presença dEle? Seja cheio do Espírito Santo nessa manhã. Seja cheio do Espírito Santo nessa manhã, jovem. Seja cheio da força de Deus, para você dizer não para esse mal, para você dizer não para esse desejo que tem assolado o teu coração, essa paixão descontrolada que você não consegue mais controlar. Talvez você já passou por tantas experiências na sua vida, mas desde que você aceitou essa paixão, nunca mais você foi a mesma pessoa. Ah, Pai querido, que essa pessoa possa dizer não para essa paixão, Pai. Que essa pessoa possa dizer não para esse mal que tem assolado a vida dela. Abra o teu coração na presença de Deus, meu irmão. Converse com Ele e fala: Senhor, eu abro mão daquilo que não te agrada. Eu abro mão, meu Deus, daquilo que não provém do Senhor. Eu abro mão, meu Deus, desse pecado, dessa paixão. Eu abro mão desse vício. Eu abro mão, meu Deus, disso que me dá tanto prazer, Pai, para cumprir o teu querer na minha vida. Aleluia. Nós te louvamos, Senhor. Nós te adoramos, ó Deus. Aleluia, aleluia, aleluia. Oh, deixa Deus te usar nessa manhã. Ele quer ouvir a tua voz. Ele quer responder às suas orações. Oh, maravilhoso, santo, bendito, exaltado, glorificado seja o Senhor na nossa vida e através da nossa vida. Oh, aleluia, aleluia. Oh, ser glorificado, ó Deus. Aleluia. Ser renovado, meu irmão. Ser renovado, minha irmã. Seja cheio da presença do Espírito Santo. Você que entrou aqui cansado, desanimado, triste, Ele quer mudar a tua história. Oh, Ele está aqui nessa manhã e Ele te fortalece. A palavra dele diz no Salmos 34, olharam para Ele e foram iluminados. Aleluia. Ah, Pai, o Senhor iluminou a vida dessa pessoa nessa manhã.
Oh, meu Deus, o Senhor mudou, meu Deus, a história, Pai, dessa pessoa nessa manhã. Ah, Pai querido, onde a tua luz chega, meu Deus, as trevas se dissipam. Meu Deus, onde a tua luz chega, meu Deus, o mal não pode permanecer. Onde a tua luz chega, meu Deus, ah, Pai querido, nenhuma, meu Deus, iniquidade permanece. Ah, Pai querido, venha, venha, Espírito Santo, envolva, meu Pai, cada um de nós nessa manhã. Aleluia, aleluia. Muitos estão feridos, Muitos, Senhor. muitos oprimidos e aflitos. Aleluia. A dor que faz o coração chorar, pela perda de um lar, pela perda de um amor, pela perda de um amigo, pela perda de um ente querido. Mas sei que o teu Espírito, Aleluia. restaura corações, cura, consola, traz novamente um sorriso. Maravilhoso, Senhor. Maravilhoso é o mover do teu Espírito. Move, move, move. Move, Espírito de Deus, restaura, Espírito de Deus, transforma, liberta, cura, Espírito de Deus. Move, move. Move, Espírito de Deus, restaura, Espírito de Deus, transforma, liberta, cura, Espírito de Deus. Mas sei que teu Espírito restaura corações, Aleluia. cura, transforma, traz novamente um sorriso. Maravilhoso. Maravilhoso é o mover do teu Espírito. Peça pra ele, move. Move, Espírito. Espírito de Deus, restaura, Espírito de Deus, transforma, liberta, cura, Espírito de Deus. Move, move, move. Move, Espírito de Deus, restaura, Espírito de Deus, transforma, liberta, cura, Espírito Meu de Pai. Deus. Vai curando, vai restaurando, meu Deus. Roga-te no teu poder no nosso meio nessa manhã, Pai. Ah, meu Deus, restaura o que precisa ser restaurado.
Muda, meu Deus, o que precisa ser mudado, meu Pai, em nome de Jesus. Se alguém doente no nosso meio, sim, meu Pai, cura, Senhor. Cura o corpo dessa pessoa, cura a alma dessa pessoa. Levanta, meu Deus, essa pessoa que está prostrada, que está caída, que está desanimada, que está depressiva, que nessa manhã, meu Deus, Pai querido, o teu poder se manifeste de maneira tal, que nenhuma pessoa vai sair daqui, meu Deus, da mesma maneira que entrou, mas que saia curada, transformada, renovada, restaurada, Pai, para que o teu nome seja exaltado, para que o teu nome seja glorificado. Oh, Pai, assim como pedimos nessa canção, mova, Senhor, mova, Senhor, mova-te, Senhor. Pai querido, que essa pessoa saia daqui 100%, meu Deus, renovada na tua presença. Diga, Senhor Jesus, que nessa manhã o Senhor venha transformar, que o Senhor venha restaurar, que o Senhor venha renovar a minha vida, em nome de Jesus. Aplauda Ele, que Ele merece. Glória a Deus. Aleluia.